Boa noite, igreja. Hoje, nessa sexta-feira, estamos aqui juntos para adorar ao Senhor e espero que você esteja com seu coração preparado para o que Deus tem para falar ao seu coração nessa noite. Estaremos nessa noite meditando sobre a Igreja do Senhor, que é uma série de mensagens, como já vem falando, sobre os fundamentos. E hoje estaremos falando sobre a igreja. Abram sua Bíblia, a Bíblia de vocês aí em Mateus capítulo 16, versículo 13. Estaremos falando sobre a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles lhe responderam: uns dizem que é João Batista, e outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? E respondendo Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que revelaram isso a você, mas o Pai que está nos céus. E também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Irmãos, primeiramente, nós temos que ter em mente que a Igreja do Senhor não é esse edifício que nós vimos a cultuar, estamos aqui em comunhão com os irmãos todos os dias, não é um templo, não é uma construção, não são essas quatro paredes que estamos acostumados a entrar para louvar o nome do Senhor. Mas a Igreja de Cristo somos nós somos a Igreja do Senhor Jesus Cristo. A Igreja de Jesus Cristo também não é uma instituição religiosa. O que a Bíblia diz sobre a Igreja de Jesus Cristo? Em Efésios capítulo 2, versículo 22 e 23, diz assim: e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser cabeça sobre todas as coisas, e deu à Igreja, que é o seu corpo, o templo, o seu corpo, o complemento daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Nós somos também chamados considerados como o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. A igreja, ela não foi um plano B de Deus, assim, por causa da queda do homem. O diabo frustrou os meus planos, agora eu vou ter que bolar um plano B. Não, a igreja sempre esteve no propósito de Deus, na mente de Deus, desde a fundação do mundo. Então, irmãos, a Bíblia também nos aponta como a igreja sendo o corpo, como eu já falei anteriormente. Em Romanos 12, do 4 ao 5, nos afirma isso. Está escrito assim: pois assim como em um corpo temos muitos membros, e em todos os membros muitos membros têm a mesma função, assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, individualmente uns dos outros. A imagem do corpo, nesse momento, enfatiza os diversos papéis dos membros e a dependência e a submissão do cabeça, que é Cristo. Nós não podemos, agora que somos de Deus, agora que somos servos de Jesus Cristo, viver da maneira que nós achamos que temos que viver. Hoje nós vivemos conforme a palavra de Deus, conforme o que Cristo tem para a sua igreja. E como nós lemos aqui, o que Cristo diz sobre a sua igreja? Cristo diz sobre a sua igreja, eu queria enfatizar só o versículo 17, do 17 em diante, de Mateus 16, que nós lemos. Bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que revelaram isso a você, mas o meu Pai que está nos céus. E também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra, que é Cristo, não Pedro, a igreja é edificada em Cristo,
aí as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Neste texto, Jesus fala sobre a igreja de toda a terra, a igreja universal. Não essa que nós conhecemos aqui, mas a igreja universal mesmo. O plano do Senhor é resgatar o ser humano e fazê-lo e trazê-lo novamente ao estado original, a estar conectado novamente com Deus. Porque nem todos que entram pela porta do edifício para adorar ao Senhor é a igreja de Deus. Infelizmente, sabemos disso, que o Senhor virá tirar um povo de dentro de um povo. Então, nós temos dentro desse versículo que acabamos de ler, algumas verdades de quem é o dono da igreja. Porque muitas das vezes nós achamos, por estar muito tempo na igreja, por viver tanto tempo já servindo a Deus em uma comunidade, muitas das vezes até nos achamos dono. Muitas das vezes queremos colocar alguma coisa, expor algo que está contrário à vontade daquele que é dono da igreja. Nesse versículo, Jesus diz assim, edificarei a minha igreja. Quem é o dono da igreja? É o próprio Deus, Jesus Cristo. Ele é o dono da igreja. E existe somente uma igreja, que também muitas das vezes falamos, já encontramos também num papel na Bíblia como a noiva de Cristo. Ele não tem várias noivas, ele não tem vários relacionamentos. Deus, ele é o noivo que tem somente uma noiva e um compromisso. Isso é questão de compromisso, entendeu? Não é aquela coisa de ficar com uma aqui, com a outra ali, de flertar. Muitas das vezes nós, como dizemos que somos servos de Deus, mas na verdade não temos um compromisso com o Deus. Queremos o Deus só pelo que Ele pode nos dar, mas na verdade nós temos que querer a Deus pelo que Ele é em nossas vidas. E a noiva, aqui no papel, na igreja, na Bíblia, falando sobre isso, uma das coisas é o compromisso. Não vamos chegar aqui só flertar com Jesus e eu quero só a bênção do Senhor, mas eu não quero Ele, eu não quero o abençoador, não. Nós precisamos saber que nós somos a igreja do Senhor. Outro ponto também é que a igreja é edificada pelo próprio Cristo, edificada sobre a rocha, a verdade espiritual. Essa verdade é Jesus. E a igreja também, nesse versículo, nos aponta que é uma igreja triunfante e que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando eu vejo isso, eu olho a minha vida e fico analisando, cara, será que eu tenho sido essa igreja triunfante? Você poderia parar para pensar nesse momento? A Bíblia nos afirma que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E porta não é arma de ataque, é arma de defesa. Na verdade, a igreja segue em direção às portas do inferno para atacar e arrebatar aquelas vidas que estão ali aprisionadas. E a Bíblia nos afirma que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, que segue triunfante e que é revestida da autoridade do Senhor também para ligar e desligar qualquer coisa na terra e no céu. Isso não são palavras minhas, são palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. E com isso me chamou a atenção para dar uma pesquisada de como a igreja do Senhor Jesus, ela começou a atuar aqui na terra. Nós, como falamos antes, nós sabemos que a igreja, ela já estava no coração de Deus, na mente de Deus também, desde o início, desde antes da fundação do mundo. Mas aqui na terra, nós olhamos no livro de Atos, ali se dá o início. Jesus vem, instrui seus discípulos, daqui a pouco ele vai, volta, depois de se ter morrido por nós na cruz, volta para o céu. Ele deixa os seus discípulos com uma incumbência de levar a mensagem que eles receberam de Jesus aqui na terra. E em Atos capítulo 2, fala alguma coisa sobre isso, eu gostaria de estar lendo aqui. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como de um vento impetuoso
e encheu toda a casa onde estavam sentados. E lhe apareceram umas línguas como de fogo que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma delas. E depois de se cumprir o que foi dito pelo profeta Joel, que é esse acontecimento aqui, muitos zombavam do que estava acontecendo, mas muitos ficaram atônitos pelo que estava ocorrendo ali em Jerusalém. Cara, como que esses homens estão falando e nós estamos ouvindo em nossa própria língua? Porque ali estavam reunidos judeus que moravam em diversas partes do mundo. E, como eu disse antes, alguns zombavam, e Pedro, cheio do Espírito Santo, a partir do versículo 14 ao 41, ele começa a explicar que eles não estavam bêbados, que eles não estavam, mas isso era uma profecia que tinha se cumprido. E que quando Pedro começa a explicar o que estava acontecendo, ele começa a pregar a palavra de Cristo Jesus, agora revestido do poder e da autoridade que sobre eles desceram ali. A primeira pregação dele, nos diz a Bíblia, é que quase 3.000 vidas se renderam aos pés do Senhor Jesus Cristo. Aqui eu consigo ver a igreja triunfante que nós lemos lá em Mateus 16, que vai de encontro às portas do inferno, e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Aqui eu consigo ver a igreja que o Senhor Jesus Cristo escolheu, a igreja que Ele separou para levar a mensagem dEle com verdade. E aqui também, em Atos, capítulo 2, versículo 44 ao 47, nos diz um pouco como estava o estilo de vida desses primeiros cristãos que estavam aceitando a fé, como eles estavam vivendo. Isso foi algo que me chamou muito a atenção também. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. E todos criam e estavam unidos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens e repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um. E perseveravam unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza no coração, louvando a Deus e caindo na graça do povo. E cada dia lhe acrescentava o Senhor os que iam de ser salvos. Cara, quando eu olho essa palavra, eu fico maravilhado, fico imaginando imagina uma pessoa que nunca teve o contato com o que nós chamamos hoje de igreja, de comunidade, das nossas reuniões, entrasse pelas portas e nunca teve esse contato, mas em algum momento ela teve o contato com a Bíblia, ela leu essa palavra, ela começou a ver como que estava funcionando aqui a igreja do Senhor, ela se converteu, mas nunca entrou em uma comunidade. Se ela entrasse pelas portas da comunidade que você frequenta hoje, você que está ouvindo essa mensagem, será que ela encontraria algo aproximado o que está escrito, relatado aqui na palavra do Senhor, que conforme a igreja de Cristo estava caminhando naquele momento? Ali naquela igreja nos diz que havia ensino da palavra, havia comunhão se fala sobre relacionamentos, partir do pão, orações, realização de milagres, unidade, partilha, suprimento mútuo, ninguém tinha falta, não faltava nada. Se um irmão estava faltando alguma coisa na sua casa, o outro estava ali também para ajudar e suprir, não tinha falta na igreja do Senhor. E a expressão pública da palavra de Deus, o louvor a Deus e o crescimento numérico. Eu fico imaginando, será que essa pessoa que nunca ouviu já pela palavra, leu aqui, viu mais ou menos como era a igreja de Cristo? Muitas das vezes, não sei se vocês pegaram a época que os irmãos, esqueci o nome, acho que são os Gideões, iam e apresentavam a Bíblia,
entregavam nas escolas, entregavam em vários lugares, no presídio. Imagina uma pessoa, a visualização dessa pessoa, ela nunca entrou na igreja, mas ela recebeu uma Bíblia e ela, na sua leitura ali, ela se deparou com essa situação. É nessa situação que eu quero chegar. Será que ela encontraria mais ou menos aproximado do que ela viu aqui na Bíblia, na nossa igreja, na igreja de hoje, na nossa comunidade? Aí eu fico analisando, será que nós realmente estamos servindo, sendo a igreja que o Senhor nos chamou para ser? Olhando para o início da igreja e nos dias atuais, por que vivemos numa realidade completamente diferente daqueles dias? Eu só tenho aqui uma consideração a dizer. Porque nós não damos mais a Deus o lugar devido dele. Tiramos o lugar que é de Deus, o lugar que é dele, do Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. E muitas das vezes nos colocamos no lugar de Deus. Muitas das vezes nós, como homens, queremos tomar o lugar do Criador. Queremos nos relacionar com a noiva e muitas das vezes tomamos o lugar, queremos a atenção para a gente, voltar a atenção da noiva de Cristo para nós. Mas não, na verdade o nosso papel somente é apontar a Jesus Cristo, é preparar o caminho, é levar essas pessoas ao pleno conhecimento do Deus verdadeiro, do Criador. Nós não podemos nos relacionar com a noiva, somos somente o amigo do noivo, somos aquele que prepara o caminho para um dia a noiva se encontrar com seu noivo e juntos estarem para toda a eternidade. Amém. Gostaria de convidar você nesse momento para orar a Deus, e se por algum motivo você se coloca nessa situação, peça a Deus nesse momento para que você não venha roubar o lugar de Deus, para que você venha estar onde Deus quer que você esteja, fazendo o que Ele quer que você faça. Vamos orar nesta noite. Pai, neste momento queremos apresentar a Ti a nossa vida, Senhor. Queremos entregar a Ti toda a nossa adoração e nosso louvor. Não queremos tomar o Teu lugar, Senhor. Perdoa-nos se por algum momento roubamos ou tiramos o Teu lugar, Senhor. Não queremos estar onde o Senhor quer que nós devemos estar, queremos fazer o que o Senhor quer que devemos fazer, Pai. Queremos apontar, Senhor, para aqueles que precisam Te conhecer. Só apontar a Ti, o Criador, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. A eles queremos apontar o caminho, Senhor. Que eles venham reconhecer a Ti como Senhor e Salvador. É o que eu Te peço nessa noite, Senhor. Ajuda-nos a estar onde o Senhor quer que nós venhamos estar. Em nome de Jesus. Amém.